cinema originalmente foi construído em 68 e depois no início da década de 90 ele veio com a separação das salas, foi feita a sala Londrina e a sala Vila Rica, que transformou num layout bem próximo do que a gente está hoje. E qual a ideia dessa revitalização, dessa semelhança? O que era a nossa ideia? Primeiro, manter o espaço, que eu acho que quem é londrinense e tem um pouco mais de idade por estar 20 anos fechado praticamente, quem conheceu gosta muito do espaço. Tem um carinho muito grande, foi um point da cidade dos anos 80, 90 até o final de 2000. Começamos daí o projeto, então foi feito as cadeiras, a gente acabou tendo que trocar porque já não atendiam mais, não passavam em especificação de bombeiro, não tem certificação anti-chama, coisas que não davam para ser restaurado, a gente acabou trocando. E os principais elementos históricos a gente resgatou. O corrimão principal, todo mundo que entra lembra, ficou um pouco diferente hoje, inclusive por normativo de bombeiro, tem que ter o corrimão do lado, tem que ter esse detalhe, tem que fazer um tratamento anti-chama, mas foi mantido. Dentro da sala de cinema a gente tem as folhas, os entalhes de madeira, que na época eram dourados, e hoje a gente restaurou eles, trouxe a madeira natural, mas foi mantidos. Os próprios letreiros que ficavam na galeria, a gente está no processo, esses não foi finalizado, até porque a gente não consegue achar quem restaura isso. O balanço, a gente começa da parte interna nossa, e a maior parte do público que veio é quem conheceu o espaço. Então é gostoso você voltar no espaço, ver ele restaurado, ver em funcionamento novamente, e começa daí o público. Muitos dos filmes que a gente trouxe ano passado, que teve um movimento maior, foi em cima disso. Vou dar exemplo, Top Gun, do Jurassic Park, filmes que têm história sem falar dos clássicos. Então tiveram relançamentos, e também as sessões de clássicos. Então a gente abre uma alternativa, que se não me falha a memória, não tinha cinema no passado, exibindo clássicos em Londrina, e trazendo a flexibilidade de trazer alguns eventos diferentes. Por exemplo, a gente trouxe para a estreia do filme do Elvis, que foi um lançamento mundial, no Dia Internacional do Rock, junto com um show do cover. Conseguimos trazer o Marte 1 para Londrina, eu acho que até hoje foi o único cinema de Londrina que exibiu, que tinha o produtor da parte do áudio aqui de Londrina, que era o estúdio de Londrina que fez, que foi indicado ao Oscar. Ninguém trouxe sequer o filme em exibição. E hoje você tem, por exemplo, Londrina tem no calendário roteiros de cinemas alternativos, como Lumière francês, roteiro de cinema italiano, tende a ter uma baixa adesão, mas eu vejo, quando a gente estava mapeando, inclusive, estudando o projeto, são duas ideias que me parecem um pouquinho, poderiam ser melhoradas, vamos dizer assim. Uma é a comunicação disso. Tem muita gente que às vezes não fica sabendo desse roteiro de cinema alternativo. Tem muita gente que quer ir lá e conhecer. E a segunda é a própria falta de informação. Então, poxa, 90% das pessoas não conhecem a fundo sobre cinema. Quer assistir um filme legal, quer ter uma diversão, mas, poxa, tem alguns filmes que são muito extremos do ponto de vista técnico. Você tem muito conhecimento técnico no filme que um leigo, por exemplo, não consegue absorver. Um pouco da ideia dos debates nossos é justamente isso. Então, você traz um pouco de informação, traz alguém para explicar. Fala, olha, por que o diretor de fotografia usou essa cena, essa posição, essa filmagem? E começar a criar a cultura e a educação cultural, digamos assim, de cinema, para você ter outras visões, você entender um pouco do porquê. Criação de plateia e levar a cultura, você conseguir estudar um pouquinho disso. Ano passado a gente teve, por exemplo, um curso de cinema aqui dentro, para a galera que fala, quero aprender a produzir isso.